Olá, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar as ideias do livro Práticas Corporais e a Educação Física Escolar, né, das autoras aí Ana Carolina Bugg e Elizabeth Jacques, né, Urizi. Aqui é a professora Miriam Firminiano e vamos então, né, para essa nova temática aqui. Bom, é um livro, né, voltado aí para os anos iniciais do ensino fundamental. E esse livro aí, ele já está de acordo aí com a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, as autoras, elas vão trazer, né, uma reflexão, uma discussão a respeito, pautado aí na BNCC, né? Então, elas já trazem ali, falando a respeito da prática corporal como um direito, né? Um direito da criança, né? Um direito de aprendizagem à prática escolar, à prática corporal, desculpa, e oferece oportunidades, né, da criança. Então, essas oportunidades, elas estão voltadas lá para a questão do crescer saudável, né? De ser feliz, de ser feliz, contexto, né, de valorização a respeito da sua complexidade biológica, comunicação por meio do corpo, né, de interação com com todas aí as diversidades, né, o acesso a um universo cultural que nunca para, de se expandir. E aí ela diz assim, ó, que nem sempre a educação física teve espaços assegurados. Que tornar essas práticas corporais, né, atividades rotineiras, né, das crianças, e assegurar aí o desenvolvimento integral dessas crianças, estão entre essas urgências. Então, essa obra, ela vai fazer uma reflexão sobre o entendimento, né, da prática corporal e o entendimento desse trabalho aí da questão da educação física, né? Por ser o quê? Uma questão ali constante, né? A educação física é algo ali que precisa ser simples, producente, ou seja, o que seria esse producente, né? E aí eu coloquei aqui um adendo, né, que eu coloquei no texto, algo proveitoso, algo produtivo, né? Então, através desse movimento corporal, né, eu também tenho ali algo proveitoso e produtivo. Para quem? Para a minha saúde, para o meu bem-estar, crescer saudável, enfim, todas essas oportunidades aí que as autoras elencam dentro do livro, né? E essa questão desse movimento, né? Essa prática corporal, ela precisa estar sempre pautada o quê? Pelo lúdico, logo que este livro ele está sendo ali pensado nas práticas para os anos iniciais. Então, se a criança ela já brinca, né, é comum, então o adulto ele não pode deixar de ser alguém que brinca junto com ela. Então, essas atividades aí corporais, né, acabam sendo comuns para a criança. Então, vamos lá. Então, ó, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as ginásticas e as danças fazem parte de um feixe de possibilidade. Possibilidades que vão o quê? Estimular, vai ampliar, vai decodificar a linguagem corporal. Porque nessa temática aqui, né, a autora, ela vai colocar que o corpo fala. E realmente, né? Então, por exemplo, imagine vocês quando você está com uma sensação de dor, né? O corpo ele está ali falando, né? Você fez ali um movimento corporal, né? De satisfeito, enfim. Então, essa perspectiva de trabalho se assenta na convicção de que a criança pode, né, trilhar caminhos, né? Pela autoconfiança, pela criatividade, né? E pelo respeito por seus pares, né? Dentro dessas atividades. Então, o corpo fala. E
E os seus dizeres, as autoras colocam que nem sempre são o quê? Ouvidos nas escolas. Então, esta obra ela vai trazer ali um convite para o professor, né? Conhecer as propostas, né? Novas propostas, né? Conforme as autoras, tendo como maior objetivo que ouvir o que a criança tem a dizer por meio de quem? De seu corpo, né? E ajudá-la a dizer mais, com maior proficiência e melhor poder de convencimento. Ou seja, a partir do momento que a criança conhece, né, o corpo, então ela começa então a se comunicar através do, né, para o professor. Então, o ser humano hoje é fruto do que decodificamos da linguagem do corpo. E a escola é um espaço adequado para entendermos que essa linguagem tem muito, né? Muito a dizer. Então, nós temos aí, como é um livro, né, já, vamos dizer assim, livro atualizado, né? Então, ela traz aqui o parágrafo 3º da LDB, né, no seu artigo 26, que diz o seguinte: a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Tá? Então, a educação física vem se firmando como área de conhecimento, que compreende o corpo humano e reconhece que a cultura imprime marcas que influenciam o aspecto biológico. Né? Então, a gente vai falar a respeito da educação física, né, enquanto área de conhecimento, mas também a questão ali de que essa questão do movimento, né, ele tem muito a ver o quê? Com a questão da cultura, né? Então, os seres humanos, eles têm características biológicas semelhantes, mas nem todos são capazes, por exemplo, de jogar voleibol, né? Embora pensando ali na questão de possuírem aí os mesmos componentes biológicos, né? Então, essa questão do jogar voleibol, né, que a autora nos traz aí essa reflexão como um exemplo, ela acontece devido ao quê? Devido a influências, né? Então, se você tem uma influência com alguém que joga voleibol, com alguém que joga futebol, normalmente a criança ela vai o quê? Ela vai acabar, né, também aprendendo, tá? Então, algumas questões ali, ó. Ela deve ter contato com essa modalidade? São perguntas. Ela vivia entre pessoas que compreendiam a modalidade? Teve a oportunidade de ver e experimentar seus gestos? Foi estimulada a isso? Tinha interesse e foi cerceada por fatores culturais? Então, o que as autoras vão trazer ali? Que as culturas desenvolvem essas práticas sociais que depois se tornam naturais, né? Então, a formação, né, a criação de novas práticas, elas estão muito associadas à questão do quê? Da cultura. E aí eu vou fazer um adendo que não é do livro, tá? Mas é um adendo nosso aqui da prática. Por exemplo, a prática de praticar esporte. É algo hoje necessário, mas porém culturalmente ainda a gente ainda não, vamos dizer assim, não incutiu esta cultura, né? Então, um exemplo de prática social estabelecida socialmente é o estranhamento de muitos pais frente aí ao interesse do filho por dança. Então, ela também vai colocar essa questão. Então, há diversas representações nessa questão do movimento, representações de preconceitos, né, a respeito ali desse trabalho artístico com a dança, que afastam os meninos, tá? E aí a autora coloca que uma dessas questões que afasta é a associação entre a questão da prática da dança e a orientação sexual ali do bailarino. Então, a escola deve atuar para transformar essas representações preconceituosas e, assim, modificar as práticas sociais, promovendo a ampliação do repertório ali corporal. Vários, né, fatores, né, diversos ali vão influenciar as práticas corporais mais aceitas em cada sociedade,
desde aspectos físicos das áreas até as redes de comunicação. Aí ela traz ali um exemplo, né? Por exemplo, um exemplo que influencia os aspectos físicos é o tênis de mesa, que foi invenção para superar a impossibilidade da prática do tênis de campo durante ali o inverno rigoroso. Então, foi como se fosse uma adaptação, né, para o momento. Já a ginástica aeróbica encheu as academias nas décadas de 90, né, em resposta a uma divulgação intensa da mídia, que procura ligar essa modalidade a um padrão estético aceito pela nossa sociedade. E atualmente a Zumba, né, ocupa esse espaço aí, por influências aí enfim, nas academias, né? Então, observem só a questão ali da cultura, da influência, que tem ali a questão de trabalhar os movimentos. Mas aí vem a questão, a gente volta para a questão da educação física, né? O que a educação física escolar tem a ver com tudo isso? Então, as autoras nos colocam que tem tudo a ver, né? Por quê? Porque na educação física é que a gente vai compreender essa questão do movimento corporal como uma construção cultural, assim como outras áreas do conhecimento escolar, né? Então, através da educação física, a gente vai buscar a ampliação desse universo cultural, né? A partir do quê? Primeiro da realidade, pensar na questão dos movimentos, pensar na questão de práticas lúdicas, né? Até conhecimento de variadas práticas corporais existentes na questão do local, na questão da região e na questão também mundial. E as autoras nos colocam que os corpos, né, os corpos revelam textos culturais que podem ser lidos, produzidos, reproduzidos e ampliados. Então, as aulas de educação físicas devem ser pensadas, né, para a questão da compreensão e valorização da cultura dos alunos, para que eles se sintam ali parte integrante desse processo do ensinar e do aprender, né? E também se coloquem ali dispostos, né, a ampliar os seus conhecimentos, ampliar as suas vivências. Então, é bem interessante essa parte aí, que as autoras colocam a respeito dessa relação, né, que a educação física precisa estabelecer com esse movimento corporal, com a questão da construção cultural. Continuando aí. Quando uma experiência corporal trazida pela criança para a escola é desvalorizada, né, possivelmente ela vai se desinteressar do aprendizado ali de uma nova experiência, né? Ou seja, ela traz um movimento onde ali os alunos dão risada, enfim, não valorizam aquele conhecimento. Então, quando a gente fala valorizar o conhecimento, não é só o conhecimento em outras disciplinas, né? Mas no componente também educação física. Então, quando a gente aborda, né, a dança na sala de aula, geralmente eles vão trazer ali práticas, né, que eles conhecem. Por meio do quê? Da questão da gestualidade, né? E muitas vezes de termos que poderia se considerar inadequados para a faixa etária. Então, nessas situações, deve-se compreender aquela prática dentro de um universo cultural. Jamais desvalorizá-la, pois aquilo também determina o que a criança é e como ela se vê, né? Então, a questão aí de danças culturais que ela traz para o espaço escolar. Então, pode-se problematizar os movimentos que chegam à escola. Então, eu vou aqui complementar a questão da dialogicidade, do método dialético, né? Que deve ser ali, aqui, considerado para todas as disciplinas. Então, quando eu falo na questão desse problematizar os movimentos, é essa questão de trabalhar ali o método dialógico, né? Ó, proporcionando uma reflexão sobre os termos e os gestos, seus significados, né? De forma a estabelecer correlações com outros movimentos e gestualidades, introduzindo assim elementos novos. Então, trabalhar um pouco aí, a gente verifica a questão da história, né? E ao mesmo tempo, olha a educação física. Então, a gente está trabalhando aqui também a interdisciplinaridade, né?
Para isso, é necessário escutar as canções trazidas pelos alunos e assistir a apresentações de dança para encontrar intertextualidades com outros ritmos e movimentos culturais. E então, fazer essa problematização. Então, não é só... Então, aqui eu vou colocar uma outra observação, né? Geralmente, a escola, ela faz ali apresentação de danças, né? Os alunos se reproduzem, tudo, mas não tem essa problematização. A gente precisa utilizar a questão da educação física, do movimento, trabalhar também, né, a questão teórica, os fatos históricos, enfim, o significado que aquela música, aquela dança, ela vai trazer ali para determinada cultura. Então, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela prevê um currículo nacional a ser completado pelos sistemas de ensino e pelos estabelecimentos escolares, considerando características regionais e locais. Então, aqui, elas apresentam aqui, elas trazem, né, através do documento, 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais, tá? Então, primeiro, movimento corporal como elemento essencial. Organização interna, de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica. E a questão da cultura, né? Produto cultural vinculado com a questão ali do lazer, do entretenimento e o cuidado com o corpo e a saúde. Então, aqui, na verdade, nesse terceiro, principalmente, né? A gente trabalha aqui a questão lazer e entretenimento, e então a gente relaciona, né, o que a autora traz a respeito de trabalhar a questão do lúdico. Olha quantas coisas aí, elementos fundamentais que a gente desenvolve ali com as práticas corporais, né? Então, esses 3 elementos, eles vão indicar o quê? Que as aulas de educação física requerem movimento, né? Demandam ali do professor cuidado com os recursos, né, necessários, com o local, né, escolhido para a prática, pensar na questão da segurança, né? Não colocar em risco a questão da integridade física da criança, né? Compreender a prática como construção cultural, relacionada à questão do lazer, relacionada ao corpo e relacionada à questão aí da saúde. Então, quando a criança ela brinca, joga, dança, ela pratica esportes e ginásticas, ela entra em contato com os diversos saberes que fazem parte dessa vivência. Então, a educação física nessa questão, na perspectiva aí de práticas corporais, ela não tem por objetivo ser meio de aprendizagem, tá? Os jogos, por exemplo, não são uma forma das crianças aprenderem a importância social das regras. Eles são abordados como uma construção cultural. Possivelmente, ao praticá-los, a criança pode começar a perceber regras de sua importância. No entanto, o jogo não é o meio de aprendizagem de regras, ele é o objetivo final da aula, que aqui a gente está falando na questão da prática do movimento, né? Mas, ao mesmo tempo, como as crianças, né, elas vão, por exemplo, num jogo, tem a questão ali das regras, né? Automaticamente elas vão perceber o que é essa importância. Então, ela vai construir esse conhecimento. Então, a BNCC, ela vai corresponder ao principal documento norteador aí desse livro. Ela traz os itens, né, principais aí da BNCC, destacando que dimensões do conhecimento proposto ali para que o trabalho com a educação física assegure os direitos de aprendizagens, né, ou de aprendizagem correspondente, né, a essa área aí do conhecimento que é a educação física. Então, de acordo com a BNCC, quais são aí as aprendizagens, né, que a gente vai trabalhar dentro dessa área de conhecimento? A questão da experimentação, uso e apropriação, a fruição, né? O que seria essa fruição? É usufruir de algo. Então, eu coloquei aqui, esse daí foi um adendo meu. Usufruir de algo. Então, por exemplo, a dança, né? Então, por exemplo, a dança, ela vai favorecer os movimentos, ela vai favorecer o quê? A questão de saúde, enfim, cultura, né? Enfim, então, eu estou usufruindo de algo para aprender, para obter movimentos, para a questão da ludicidade, enfim, reflexão sobre a ação, né?
construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Né? Apesar de muitas redes escolares, né, ou seja, muitas redes, escolas e profissionais já atribuírem a devida importância à linguagem do corpo, ainda há muito que se avançar. Né? Ainda não entendeu a questão realmente desse objetivo da educação física aí nos anos iniciais. Então, esse propósito da obra é auxiliar o professor na questão da organização do seu plano de aula, pensando na questão teórica. Então, ela vai falar a respeito da unidade temática, né, onde a gente tem ali na BNCC, mas também sugere o quê? Atividades que possam enriquecer o trabalho do professor, tanto o professor de educação física, quanto ali o pedagogo que é responsável pela turma. E aí, algumas informações, né? A obra vai trazer algumas informações sobre a relação entre práticas corporais e a educação física escolar aí no ensino fundamental, ou seja, nos anos iniciais. Então, primeiro, desenvolvimento físico, né? Então, as atividades físicas é fundamental para o desenvolvimento motor das crianças. Então, elas aprendem habilidades motoras básicas, como correr, pular, arremessar, pegar, né? Que é essencial para o desenvolvimento. Saúde e bem-estar, né? Prevenindo doenças, né? Que podem ser ocasionadas por sedentarismo. Aí ela traz aí um exemplo como a questão da obesidade, a melhora da capacidade cardiovascular e muscular. Colabora a questão do desenvolvimento cognitivo, então ela pode melhorar a concentração, atenção, o desempenho acadêmico, né? O exercício físico aumenta ali o fluxo sanguíneo para o cérebro, né? Melhorando essa função cognitiva. A questão do desenvolvimento social e emocional, ou seja, as crianças, elas vão, com as atividades, elas vão ter o que? A interação, elas vão interagir com outras, né? Elas vão aprender a trabalhar em equipe, elas vão aprender, né, como eu falei, a questão das regras, né? Ela vai aprender a lidar com a questão da competição de maneira ali saudável, a questão de variedade de atividades, né? Então, como jogos, esportes, danças, ginástica, vai colaborar aí para as crianças desenvolver diferentes experiências corporais e promover o gosto pela prática física, né? Vai ser algo ali natural para ela. A questão da inclusão e da adaptação, né? Então, é importante pensar na educação física que ela seja inclusiva, pensar na questão de atividades adaptadas para atender crianças com deficiências ou algumas aí restrições físicas. A questão de segurança e supervisão. Então, os professores, né, seja de educação física, os pedagogos, devem garantir atividades que sejam de maneira segura. Pensar a respeito da avaliação, né? Deve ser planejada com um objetivo claro e avaliações que permitam acompanhar o progresso das crianças em relação às metas, né? Em relação aos objetivos, onde eu quero chegar. E a questão de hábitos saudáveis. Então, através da educação física, as crianças podem aprender sobre manter hábitos saudáveis, né? Como a questão aí da prática regular de atividade física. Então, concluindo, né, essa reflexão, as práticas corporais desempenham um papel vital na educação física escolar, particularmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, elas contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional das crianças, promovendo aí hábitos saudáveis de vida e preparando as crianças para uma vida ativa e equilibrada. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.